No horário regimental e verificado o quórum, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da segunda Câmara em 2024. Submeto à apreciação a ata da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesa se manifeste, dou-a por aprovada. Registro a convocação do conselheiro substituto Hamilton Coelho para composição de quórum, caso necessário, e indago se há algum impedimento ainda não registrado. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Thelmo Passarelli. Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não. Eu declaro a minha suspeição no item 17 da pauta. Denúncia 1.024.272. E iniciando a pauta de hoje, eu passo a palavra ao conselheiro Mauri Torres para relatar os itens de 1 a 15. Pois não, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. O item 1 da pauta é o processo 1.095.027, uma representação. Prescrição. Diante das considerações precedentes, em prejudicial de mérito, voto pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pensão punitiva deste tribunal em relação aos fatos ocorridos no período de 8/6/2005 e 3/9/2015, nos termos do artigo 110E, combinado com o artigo 110C, inciso 5, ambos da Lei Complementar Estadual 2002, 102/2008. No mérito, essa é a prescrição. Conselheiro Thelmo Passarelli? Acompanho. Também acompanho, fica aprovado. No mérito, em consonância com a manifestação da unidade técnica, julgo procedente o apontamento da representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face do médico Sérgio Alvim Leite, em razão do descumprimento da alínea C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, com aplicação de sanção pecuniária ao representado no valor de R$2.000, nos termos da fundação do meu voto. Faço recomendações, intima-se o representante e o representado dessa decisão na forma regimental. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli? Acompanho. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. O item 2 da pauta, o processo 1.153.833, representação da Câmara Municipal de Cristiano Ottoni, exercício 2025. Exercício 2023. Voto diante do exposto, acordo com a manifestação conclusiva da unidade técnica e com o parecer emitido pelo Ministério Público junto a esse tribunal, julgo improcedente esta representação nos termos da fundamentação do meu voto. Intime-se os representantes, o senhor Rafael Ferreira de Jesus e a senhora Marciana Elisângela Pereira e a Câmara Municipal de Cristiano Ottoni dessa decisão na forma regimental. Após as adoções das medidas necessárias, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli? Acompanho. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. Para os itens de 3 a 4 terão um voto conjunto, o processo 1.156.781 e o processo 1.167.094. Voto pela suspensão dos processos em julgamento do mérito em razão da perda de seu objeto, nos termos da fundamentação do meu voto. Faço recomendações, intime-se os denunciantes e os responsáveis pelo DOC e por via postal e no Ministério junto ao Tribunal na forma regimental. Após a adoção dos procedimentos cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli? Acompanho. Também com o relator, ficam aprovados os votos do relator. O item 5 da pauta é o processo 707.255, processo administrativo, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama, exercício 2002.
Voto. Em sede de prescrição de mérito, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, assim como da pretensão ressarcitória, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos da fundamentação do meu voto. Cumpridas as exigências regimentais, cabíveis à espécie, arquivem em seus autos. Conselheiro Thelma Passarelli. Acompanho. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Os itens de 6 a 8 terão voto conjunto. O processo 1.120.589, 1.147.893 e 1.167.870. Voto com amparo do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores responsáveis, acima nomeados, conforme pauta publicada. Faço recomendações, cumpridas as disposições regimentais, arquivem em seus autos. Conselheiro Thelma Passarelli. Acompanho, senhor presidente. Só faço esclarecimento em relação ao item 7, que eu faço considerando que não houve citação, tendo em vista o princípio da colegialidade. Acompanho o relator, então ficam aprovados os votos do relator. Agora, os itens de 9 a 12 também terão um voto comum. São processos 1.123.215, 1.170.803, 1.140.039, 1.142.824 são aposentadorias. Voto pelo registro dos atos de concessão com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridos os trâmites regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelma Passarelli. Acompanho. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Os itens de 13 a 15 também terão voto conjunto. O processo 1.138.072, 1.138.592 e 1.138.771. São pensões. Voto em pressão de mérito pelo registro dos atos de pensão com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridos os trâmites regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelma Passarelli. Acompanho. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Passo a palavra ao conselheiro Thelma Passarelli para relatar os itens de 16 a 39. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário, iniciando a minha pauta do dia no item 16, é a representação 1.153.214, Prefeitura Municipal de Jaíba, em que voto pela improcedência da representação, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito. Conselheiro Mauro Torres. Com o relator. Também com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Na sequência, denúncia 1.024.272, município de Montes Claros, tendo como apenso a denúncia 1.076.901. Eu reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação à denúncia 1.024.272 no processo principal, para julgar extinto o processo com resolução de mérito. E, diante da ausência de tempo hábil para instauração de incidente de inconstitucionalidade, voto pelo encerramento da denúncia 1.076.901, que eu apenso, sem resolução do mérito. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauro Torres. Com o relator. Diante da minha suspeição, acolho o voto do conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, nesse processo, tendo em vista que os cargos encontram-se preenchidos e diante da similaridade dos objetos da denúncia 1.024.272 e 1.076.901, alinhado à iminência de ocorrer a prescrição também na última denúncia, conforme consta do voto do senhor relator, sugiro, diante da gravidade das possíveis irregularidades de trato sucessivo, a inclusão no plano de fiscalização anual dessa Corte de Contas, realização de inspeção no município sem prejuízo dos procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas. É como voto. Eu acompanho o relator com essa observação. Senhor presidente, eu acompanho a observação acrescida pelo conselheiro Hamilton Coelho também no meu voto. Então fica aprovado o voto do relator, acolhida o acréscimo feito pelo conselheiro Hamilton Coelho. A Mauri. Acolho também. O conselheiro Mauri Torres acolho também também a proposta do conselheiro Hamilton Então Coelho. fica já o proclamado.
Item 18, denúncia 1.141.308, Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, em que voto pela improcedência da denúncia extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Denúncia 1.167.235, Prefeitura Municipal de Conceição da Aparecida, em que voto pela improcedência da denúncia extinguindo-se o processo com resolução do mérito e faço recomendação. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Tomada de contas especial 1.066.513, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraupeba. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do tribunal e também reconheço a prescrição da pretensão ressarcitória, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Faço determinação. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Auditoria 1.084.263, Prefeitura Municipal de Janaúba, em que, como medida de racionalização administrativa e economia processual, eu voto pelo arquivamento dos autos da Auditoria 1.084.263 e do termo de ajustamento de gestão, apenso, 1.148.624. E faço determinações. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também, nesse caso concreto, com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Para apreciação em bloco, as prestações de contas do Executivo Municipal listadas nos itens 22 e 23 da pauta, em que voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos chefes do Poder Executivo dos municípios de Carmo da Cachoeira e Piedade de Ponte Nova, ambas no exercício de 2021, com as considerações e recomendações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também com o relator. Ficam aprovados os votos do relator. Nos itens 24 e 25, também em bloco, prestações de contas do Executivo Municipal, em que voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva dos chefes do Poder Executivo dos municípios de Bandeira do Sul e Frei Lago Negro, no exercício de 2022, em função do descumprimento das metas especificadas em cada processo, com as considerações e recomendações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. Sua Presidência, peço vênia para divergir do relator e voto pela aprovação das contas sem ressalva. Consoante meu posicionamento nesta Câmara, entendo que o acompanhamento do cumprimento das metas do PN deve ser procedido em ação fiscalizatória própria, apartada do parecer prévio. Assim, voto pela aprovação das contas nos termos do disposto no artigo 45, inciso 1, da Lei Complementar 102 de 2008. A presidência também pede vênia ao relator para acompanhar o voto divergente do conselheiro Mauri Torres, que fica aprovado. Em bloco, as aposentadorias listadas nos itens 26 e 27 são advindas do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em que, uma vez constatada a decadência, determina o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Também em bloco, os atos de aposentadoria listados nos itens 28 a 36 da pauta, em que determina o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. No item 37, um ato de revisional, advindo da Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em que determina a extinção do processo sem resolução do mérito. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. No item 38, um ato de pensão advindo da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em que determina o registro do ato da concessão da pensão. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. No item 39, também um ato de pensão advindo do Instituto de Previdência Social de Ibirité, em que determina o registro do ato de pensão e determina ainda a intimação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, na pessoa de seu representante legal, para que tome conhecimento da decisão, adotando, caso entenda necessárias, as medidas cabíveis para o cumprimento do parágrafo 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator.
Passo a relatar a minha pauta dos itens de 40 a 79. Primeira denúncia, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, no exercício 2022. Voto diante do exposto, voto pela parcial procedência dos fatos narrados na presente denúncia, em razão da insuficiência do termo de referência pela ausência do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, no pregão presencial 031-2022, processo licitatório 047-2022, deflagrado pela Prefeitura do município de Santo Antônio do Monte. Nos termos da fundamentação, deixe de aplicar multa aos responsáveis, determine a extinção do feito com resolução do mérito, sem prejuízo de demais determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Seguinte ao processo, a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, exercício 2023, processo 1.144.848. Voto. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da denúncia, em razão das irregularidades apontadas em face do pregão presencial de número 135/2022, processo administrativo de compras 849/2022, deflagrado pela Prefeitura do município de Governador Valadares, quais sejam inadequação do pregão com modalidade citatória e da utilização do sistema de registro de preços. Afasta a aplicação de multa aos responsáveis nos termos da fundamentação, sem prejuízo da recomendação e das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Duas denúncias, a primeira do Instituto Estadual de Floresta, IEF-MG, 2023, e a segunda da Fundação Hospitalar do município de Varginha, no exercício 2024. Na linha já adotada por esse colegiado, indago a ilustre representante do Ministério Público, doutora Elke, se está em condições de se pronunciar quanto à matéria constante do processo 1.170.964. Perfeitamente, senhor presidente. Diante do desfazimento do certame e consequente perda de objeto, este parque opina pela extinção do processo sem julgamento de mérito e posterior arquivamento. Nós agradecemos a ilustre representante do Ministério Público. E, diante do exposto, voto pela extinção dos processos em resolução do mérito, com fundamento no artigo 485-4 CPC, aqui aplicado supletivamente nos termos do artigo 452 do regimento interno dessa Corte. Considerando que a tomada de preço 039/2022, processo de compra 210.1003, deflagrada pelo Instituto Estadual de Florestas, foi anulada, bem como o pregão eletrônico 014/2024, processo 038/2024, deflagrado pela Fundação Hospitalar no município de Varginha, foi revogado, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Prestação de contas elencadas de 44 a 50. Diante do exposto, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas dos gestores mencionados nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica e no artigo 86, inciso 1 do Regimento Interno, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com Vossa Excelência, apenas esclareço em relação aos itens 44 e 45. Faço considerando que não houve citação e tendo em vista o princípio da colegialidade. Ficam aprovados os votos do relator. Processos elencados 51 a 53 são acompanhamento de gestão fiscal. Prefeitura Municipal de Itabirito, 2019, Camacho, 2020 e da Prefeitura Municipal de São Tiago, 2020. Voto diante de todo o exposto, constatado que as inconsistências verificadas na inserção de informações atinente às operações de crédito realizadas pelo Poder Executivo dos municípios de Itabirito, Camacho e São Tiago decorreram de erro no preenchimento dos dados relativos aos acompanhamentos da gestão fiscal das datas base 31/12/2019, processo 1.095.391 e 31/12/2020, processos 1.114.795 e 1.114.801. Enviados ao tribunal por meio de SICOM e, uma vez cumprido o objetivo para o qual os processos foram constituídos, eu voto pelo arquivamento, com fulcro no inciso 4, artigo 258 da Resolução 24/2023, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Acompanhamento de gestão fiscal na Prefeitura Municipal de Ipanema no exercício 2020. Diante de todo o exposto, constatado que a inconsistência verificada na inserção da informação atinente às receitas de operação de crédito
no exercício financeiro em patamar superior ao montante das despesas de capital, em desconformidade com o disposto no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, regra de ouro, pelo Poder Executivo do município de Ipanema, foi corrigida no SICOM, no prazo permitido pela Instrução Normativa 04/2017, e uma vez cumprido o objetivo para o qual o processo foi constituído, eu voto pelo arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 258.4, regimento interno desse tribunal, resolução 24/2023, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Ato revisional do município de Belo Horizonte, concedido Jadir Mendes Costa, processo apenas 1.150.598. Faço o exposto, voto pelo registro do ato de aposentadoria de número 006/2006, processo 1.150.598, com fundamento na linha A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 112 da resolução 24/2023 do nosso regimento, combinado com o parágrafo único do artigo 110H da Lei Complementar Estadual 102/2008 e a averbação do ato revisional de número 1176/2012, processo 1.014.500, junto ao registro do ato de aposentadoria, processo 1.150.598, nos termos do artigo 113 da resolução número 24/2023 do nosso regimento, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Fica aprovado o voto. Relator, complementação de proventos de aposentadoria. Processo elencado de 56 a 68. Voto. Faço o exposto. Voto pelo registro dos atos de complementação de proventos de aposentadoria e dos atos concessórios de aposentadoria e de pensão, com fundamento no artigo 110H, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 102/2008, combinado com o artigo 112, parágrafo 1º, letra C, da resolução 24/2023, regimento interno no nosso tribunal, sem prejuízo de determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadorias elencadas de 69 a 77. Faço o exposto, voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria e de pensão, com fundamento no artigo 112, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, da resolução TCMG, número 24/2023, combinado com o artigo 54, inciso 1, da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo de determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadoria, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, processo 1.134.911, Rogério Rezende de Oliveira. Voto. Faço o exposto, voto pelo sobrestamento do processo de aposentadoria na Secretaria da Câmara, na forma do caput do artigo 250 do Regimento Interno, resolução TCMG, número 24/2023, até o trânsito em julgado do recurso ordinário 1.164.061. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, peço vênia, Vossa Excelência, e voto pelo registro do ato de concessão da aposentadoria, com fundamento do artigo 54, inciso 1, da Lei Complementar 102/2008, e no artigo 112, parágrafo 1º, inciso 1, da linha A, da resolução 24/2023. É como voto. Conselheiro Thelmo Passarelli. Presidente, da mesma forma peço vênia e por considerar que os requisitos necessários para a concessão do benefício foram atendidos e que o adicional trintenário foi concedido há mais de 5 anos, eu acompanho o voto divergente do conselheiro Mauri Torres para registrar o ato. Fica aprovado o voto do divergente conselheiro Mauri Torres e vencido o conselheiro relator Vanderlei Abel. Retorno de vista, relator conselheiro substituto do Licurgo Mourão, representação da Câmara dos Esportes Papagaio no exercício 2020. Pelos fundamentos expostos, acompanho a proposta de voto do relator quanto aos itens 3.1, 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, pedindo vênia para divergir em relação aos demais itens e votar pela procedência parcial das representações em razão das seguintes irregularidades: apresentação de empenhos desacompanhados de notas fiscais, quitadas ou documento equivalente no tocante aos pagamentos com serviço de táxi nos exercícios de 2015 e 2016, em violação ao enunciado da súmula 93 dessa Corte e artigo 63, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 4.320/64.
vícios procedimentais nos processos licitatórios de número 001/2015, edital de inexigibilidade de número 001/2015, 002/2015, inexigibilidade de número 002/2015, 002/2016, edital de inexigibilidade de número 001/2016, e no processo licitatório 001/2015, convite 001/2015, por violação expressa aos deveres impostos pela Lei 866/93, vigente à época. Pagamentos por serviços não executados relativos ao processo licitatório 002/2015, cujo objeto era a contratação de rádio AM e ou FM para realizar as transmissões das reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, transmissões das sessões solenes, publicação de avisos, notas, editais e outros caracterizando dano ao erário no importe histórico de R$ 9.000. Realização de despesa com buffet para confraternização de fim de ano de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Papagaios, por não restar demonstrado o interesse público, nos termos da consulta de número 857.556 dessa Corte. Fracionamento de despesas com o serviço de obra da Câmara Municipal superior a R$ 15.000, em violação ao artigo 24, inciso 1 da Lei 866/93, vigente à época. Tendo em vista as irregularidades nos itens acima, aplico multas aos seguintes responsáveis: Sr. Carlos Eduardo de Faria, por ordenação irregular de despesas relativas ao exercício contábeis no exercício 2015 e liquidação irregular das referidas despesas no exercício 2016. Multa no importe de R$ 1.500, por negligência aos deveres impostos pela Lei 866/93, vigente à época, relativas aos processos de inexigibilidade 001/2015, 002/2015, 002/2016 e processo licitatório convite 001/2015, multa no importe de R$ 1.000 por pagamento por serviços não executados relativos ao processo licitatório 002/2015. Multa no importe de R$ 1.000 por realizações de despesa para confraternização dos vereadores e servidores da Câmara Municipal sem demonstração do interesse público. Multa no importe de R$ 1.000 por fracionamento irregular de despesa relativa a obras do prédio da Câmara Municipal. Multa no importe de R$ 1.000, totalizando multa no montante de R$ 5.500. Senhor Luciano Chaves Duarte, por liquidação irregular das despesas relativas ao serviço contábeis nos exercícios de 2015, multa no importe de R$ 1.000. Por pagamento por serviços não executados relativo ao processo citatório 002/2015, multa no importe de R$ 1.000. E por fracionamento irregular de despesa relativa a obras do prédio da Câmara Municipal, multa no importe de R$ 1.000, totalizando multa de R$ 3.000. Senhor Cláudio Wagner de Almeida, por ordenação irregular das despesas relativas aos exercícios contábeis no exercício 2016, multa no importe de R$ 1.000. Por negligências aos deveres impostos pela Lei 866/93, vigente à época, relativa aos processos de exigibilidade 001/2016, multa no importe de R$ 1.000. E por realização de despesa para confraternização dos vereadores e servidores da Câmara Municipal sem demonstração de interesse público, multa no importe de R$ 1.000, totalizando R$ 3.000. Constatado o dano erário diante da realização de pagamentos pela administração sem prestação completa do serviço pela contratada, determina o ressarcimento aos cofres municipais de R$ 9.000, de responsabilidade do senhor Carlos Eduardo de Faria e Luciano Chaves Duarte, que deve ser devolvido ao erário, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros, conforme resolução do 13/2013 dessa Corte de Contas, sem prejuízo da recomendação e determinações constantes do meu voto. Então, o conselheiro Mauri Torres e o conselheiro Telmo já votaram. Mauri Almir, desejo algum? Então, fica acolhida a proposta de voto, vencido o conselheiro Vanderlei Ávila. Em parte. Com a palavra o conselheiro Licurgo Mourão, para os itens de 80 a 102. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhor secretário, público que nos acompanha, o processo, a pauta item 80 é o 1.148.685, a denúncia da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, exercício 2023. Meu entendimento é pela improcedência da denúncia,
tendo em vista que as medidas adotadas pela Câmara Municipal no tocante ao saldo remanescente dos duodécimos no exercício financeiro de 2020 têm respaldo no artigo 168, parágrafo 2º da Constituição da República. Intimadas as partes e promovidas as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Também de acordo, fica aprovado o voto do relator. Em blocos, processos elencados os itens 81 e 82, processo 1.166.976, tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Prefeitura Fronteira dos Vales, exercício 2011, e o processo 1.168.228, tomada de contas da Secretaria de Educação, Município de Contagem, Tropical Locadora de Veículos, exercício 2014. Eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva, haja vista o decurso de mais de 5 anos entre a ocorrência dos fatos em exame e a autuação da tomada de contas especial, nos termos do artigo 110-E, combinado com 110-F, inciso 1 e 110-C, inciso 2 da Lei Orgânica. Reconheço ainda a prescrição da pretensão ressarcitória, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, baseado nas recentes decisões da Suprema Corte. Por outro lado, considerando que foram apurados danos ao erário estadual nos montantes de R$ 268.663,48 e R$ 7.931.211,57, respectivamente, entendo que o Ministério Público de Contas deve ser cientificado desta decisão para a adoção das medidas legais no âmbito de sua competência, nos termos do artigo 32, inciso 6 da Lei Orgânica. Cumpridos os demais dispositivos, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.144.755, prestação de contas de exercício do Instituto de Desenvolvimento do Norte-Nordeste do Estado de Minas Gerais, exercício 2022. Com fulcro no artigo 48, inciso 1 da Lei Orgânica, entendo pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, diretor-geral à época, sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação. Desquitação ao responsável, nos termos do artigo 98 regimental, cumpridos os demais dispositivos, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Também acompanha e fica aprovado os votos do relator. O voto do relator. Processo 1.104.324, prestação de contas da Prefeitura de Claraval 2020, tendo em vista a abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, contrariando o artigo 43, já 4320, artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, com fundamento no artigo 45, inciso 3 da Lei Orgânica, combinado com 86.3 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício financeiro de 2020 prestados pelo senhor Luiz Gonzaga Sintra, com as recomendações constantes na fundamentação, prevalecendo o presente parecer pela rejeição das contas, quando o julgamento da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República, determina a inclusão do nome do senhor Luiz Gonzaga Sintra no rol de responsáveis, a que se refere o artigo 5º do artigo 11 da Lei 9.504/97. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as providências cabíveis, cumpridos os possíveis regimentais e as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Mauri Torres. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados dos itens 85 a 91 são prestações de contas do Executivo Municipal de Cambuí, 2016, Pouso Alegre, 2019, Juruáia, 2020, Cantagalo, 2020, Bom Jardim de Minas, 2022, Cedro do Abaeté, 2022 e Piranga, exercício de 2022, devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. Em relação ao processo de Cantagalo 2020, processo 1.104.133, há uma preliminar
Meu entendimento é pelo não acolhimento do pedido para afastar o senhor Adeilson Medeiros de Oliveira do polo passivo da presente prestação de contas anual. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Com 84. Pois é, essa preliminar, qual que é? R$ 114? É a preliminar do processo elencado no número 88. 88. Conselheiro Mauri Torres. Já votei com o relator, senhor presidente. Conselheiro Telmo, também? Com o relator também. Também com o relator. Em conclusão, senhor presidente, com fundamento no artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 86, inciso 2 do Regimento Interno, entendo pela emissão de pareceres prévios pela aprovação com ressalvas das contas prestadas, com as recomendações constantes de cada fundamentação, cumpridos os dispositivos regimentais e as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, com minhas vênias ao relator, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, nos termos do disposto no artigo 46, inciso 1 da Lei Complementar 102/2008, com as seguintes considerações. Nos itens de 85 a 87, tendo em vista a ausência de previsão na análise da questão considerada irregular no âmbito das PCAs, nas diretrizes fixadas pelo Tribunal, conforme jurisprudência consolidada nesta Câmara em casos análogos. Nos itens 88, 89 e 91, acompanha a análise da unidade técnica. E no item 90, por considerar que o apontamento das realocações orçamentárias foram sanadas após a manifestação da defesa. Então, voto pela aprovação das contas sem ressalva, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. Senhor presidente, em relação aos processos 85, 86 e 87, eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do voto divergente do conselheiro Mauri Torres. Em relação ao item 88, eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, uma vez que o valor empenhado decorrente da abertura de créditos sem recursos disponíveis correspondeu a 0,32% da despesa total empenhada, sendo, portanto, insignificante. Em relação aos itens 89, 90 e 91, eu acompanho o relator quanto à emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva, porém por outros fundamentos que sejam o não cumprimento das metas 1A e 18 do PNE, ressaltando que nesses três processos houve a citação dos gestores para se defenderem quanto a esses apontamentos. Vamos ver se eu coloco 85 a 87. Conselheiro Telmo acompanha. Conselheiro Mauri Torres. De 89, 90 e 91, ele faz acolhimento da proposta. Tem mais alguma outra? Não? Então é isso. – 89, 91. Mas no 85 a 87, acompanha o Mauri Torres. E a 88 também. Então é 85, 87. E 88, o conselheiro Telmo acompanha, e o conselheiro Vanderlei Abra também. Eu acompanho os votos divergentes do conselheiro Mauri Torres. Então nós agora vamos por etapas, só para poder fazer a proclamação. Conselheiro Telmo de 85 a 88, ele acompanha também o conselheiro Mauri Torres. Pela aprovação. Agora, quanto a 89 e 91, ao 91, ele acolhe a proposta de voto. Então, fica não acolhida a proposta de voto em relação ao... Então, eu já votei porque eu acompanho os votos divergentes. Então, fica aprovado
os votos divergentes do conselheiro Mauri Torres e não acolhida a proposta de voto dos itens 89, 90 e 91. E de 80. E o conselheiro Telmo fica vencido nisso. Não, senhor presidente, a proposta de voto não foi acolhido nada nela, com voto meu de Vossa Excelência. Sim, mas é porque eu estou fazendo a proclamação. Que o conselheiro Telmo ficou vencido de alguns itens. de 89 a 91. Isso. 89 a 91. Ficou vencido o conselheiro Telmo. Então pronto. Continua com a palavra. Senhor presidente, em bloco os processos elencados nos itens 92 a 97 são aposentadorias devidamente publicadas no Diário Oficial de Contas. Isso acho que tem. Meu entendimento é que os atos estão aptos para fins de registro, com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica, com as determinações constantes das fundamentações. Cumpridos os demais dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Também com o relator, ficam aprovados os votos do relator. Em bloco, as pensões elencadas nos itens 98 a 100, devidamente publicados no Diário Oficial de Contas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno, e ainda em observância aos princípios da colegialidade, da segurança jurídica, da economia e celeridade, considerando o transcurso de tempo e a inexistência de indício de má-fé, determina o registro dos autos concessórios com fundamento no artigo 110H, parágrafo único da Lei Orgânica. Cumpridos os demais dispositivos, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Também com o relator, ficam aprovados os votos do relator. Processo 871.545, a pensão concedida a Maria Luísa Nascimento Coura e demais. O entendimento é pela extinção do presente processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, e o seu arquivamento nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica, tendo em vista que a legalidade do ato concessório para fins de registro é objeto de análise neste tribunal no âmbito do processo 847.893. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Também fica aprovado o voto do relator. Processo 1.154.171, aposentadoria, recebida Ney Corrêa Filho. O entendimento é pela ilegalidade do ato da aposentadoria em epígrafe e consequente denegação do seu registro, pela determinação ao responsável para que adote as devidas medidas regularizadoras, as quais deverão ser comunicadas a este tribunal no prazo de 15 dias, sob pena de responder administrativamente pelos pagamentos irregulares, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e da apuração de sua responsabilidade civil e criminal, com fundamento no artigo 54, inciso 2, parágrafo 2º da Lei Orgânica, combinado com o 112, inciso 2 e parágrafo 2º do Regimento Interno. Entendo também pela intimação do interessado, senhor Ney Corrêa Filho, para a ciência desta decisão, bem como do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, para que adote as medidas cabíveis no âmbito de sua competência, visando o cumprimento desta decisão, advertindo de que deverá dar ciência ao Tribunal de Contas ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade da concessão de benefícios previdenciários, sob pena de responsabilidade solidária, teor disposto nos artigos 183 e 185 do novo Regimento Interno, e ainda pela determinação da unidade técnica competente para que proceda ao monitoramento desta decisão, nos termos dos artigos 169 e 170, inciso 2 da nova norma regimental, e pelo encaminhamento de cópia do acórdão à Superintendência de Controle Externo, para que avalie a inclusão dos dados deste processo na matriz de risco, de modo a subsidiar futuras fiscalizações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho, para os itens de 103 a 130. Representação, processo 1.107.547,
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Itueto. Manifesto pela procedência parcial da representação e aplicação de multas de R$1.000 individualmente às responsáveis pela concessão do auxílio funeral pela Prefeitura de Santa Rita do Itueto, Sabrina Santana Pazinato e Dirlene Maria Paulino de Almeida, em face da grave infração às disposições da Lei Municipal 1129 de 2014, referentes à concessão do referido benefício. Determino também a instauração de tomada de conta especial para apuração e quantificação do dano decorrente da contratação de serviço funerário no exercício de 2018 e 2019, por meio dos pregões presenciais 5 de 2018 e 4 de 2019, e de pagamentos efetuados à funerária São Lázaro por serviços prestados por sociedade terceira, a ser encaminhada a este tribunal no prazo de 120 dias. Intimem-se representante e representado, e fim dos procedimentos pertinente, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Thelma Passarelli. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, prestações de contas de 104 a 106 da pauta. Processo 1.148.024, Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, 1.148.389, Santa Fé de Minas, 1.148.418, Santo Hipólito. Considerando que não foi observado o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva de responsabilidade dos prefeitos nominados, sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação. Observados os procedimentos incertos no artigo 85 regimental, recolham-se os processos ao arquivo. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, peço vindo para dirigir o relator e votar pela aprovação das contas sem ressalva. Consoante meu posicionamento nesta Câmara, entendo que o acompanhamento do cumprimento das metas do PN deve ser precedido de ação fiscalizatória própria apartada do parecer prévio. Assim, voto pela aprovação das contas nos termos do disposto no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 102/2008. Então, voto pela aprovação das contas sem ressalva, senhor presidente. Conselheiro Thelma Passarelli. Voto de acordo com o relator. A presidência acompanha o voto divergente do conselheiro Mauri Torres, que fica aprovado, não acolhida a proposta de voto, vencido o conselheiro Thelma Passarelli. Em bloco, prestações de contas de 107 a 109 da pauta. Processo 1.147.973, com fins 1.167.955, Santa Rita de Minas, e 1.168.031, São José do Goiabal. Manifesto-me por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos nominados, sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação. Observados os procedimentos regimentais, recolham-se os processos ao arquivo. Conselheiro Mauri Torres, 107 e 109. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Thelma Passarelli. Com o relator. Também acompanho, acolho, ficam aprovados os votos do relator. Pensão, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, processo 827.082. Preenchida todas as condições para a percepção do benefício, manifesto pelo registro do ato concessório de pensão a Rosimeira Aparecida Pereira e Jennifer Christian de Toné, retificado por ato publicado em 27/7/2023, e a verbação do ato de inclusão de pensão a Maria Cristina de Oliveira Alves, retificado por ato publicado em 27/7/2023. Cumpridas as diligências pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, eu peço vindo para dirigir o relator e voto em prejudicial de mérito pelo reconhecimento da decadência e consequente registro do ato de pensão. Conselheiro Thelma Passarelli. Da mesma forma, o conselheiro Mauri Torres, eu também registro pela decadência. Essa presidência também acompanha o voto divergente
que fica aprovado e não acolhida a proposta de voto. Complementação de proventos e aposentadorias de 101 a 117. Reconheço em prejudicial de mérito a decadência e manifesto-me pelo registro das complementações de proventos de aposentação e das concessões de aposentadorias, sem prejuízo das recomendações e determinações incertas em cada ato decisório. Após, arquivem-se os processos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Também com o relator. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadorias e pensões de 118 a 130. Manifesto pelo registro das concessões de aposentadoria e de pensão, sem prejuízo das recomendações e determinações incertas em cada ato decisório. Após, arquivem-se os processos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, da mesma forma, peço vênia para dividir o voto do relator nos itens de 121 a 130 e voto em prejudicial de mérito pelo reconhecimento da decadência e, consequentemente, registro os atos de pensão. Nos demais índices, acolho a proposta do relator. Conselheiro Thelmo Passarelli. Acompanho o voto divergente do conselheiro Mauri Torres nos itens 121 a 130, acolhendo os itens 111 a 120. Essa presidência, pela mesma forma, acompanha o voto divergente do conselheiro Mauri Torres, que fica aprovado e não acolhida a proposta de voto dos itens 118, 119 e 120. Tem muito papel. Senhor presidente, é isso mesmo, os itens? Oi? Não. Não acolhido. Aprovado os votos do conselheiro Mauri Torres. Ah, tá. Isso. Assim mesmo que nós falamos. Acho que foi assim. Aí fica na dúvida. Indago se a matéria é esta pauta. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Thelmo Passarelli. Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Indago a ilustre representante do Ministério Público, doutora Elke, se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Então, antes de nós darmos por encerrada a sessão, nós queremos agradecer ao nosso exímio, tranquilo, preenche todos os requisitos necessários para que exerça esse cargo com tanto zelo, com tanto carinho e preocupado, né, que o presidente siga à risca para que não aconteça falhas. E é o que tem acontecido graças a essa pessoa aqui. Senhor presidente, cometi um ato falho, eu Vamos cantar parabéns. de registrar o aniversário ocorrido na semana passada do nosso grande colega conselheiro Hamilton Coelho, né, que sempre com sua elegância e seu denodo, né, abrilhanta aqui as nossas sessões. Parabéns pelos seus 40 anos De tributo. de serviço público. É um prazer poder estar convivendo tantos anos, daqui a pouco 20 anos, com Vossa Excelência. Eu peço ao conselho, peço ao nosso secretário que leve esses cumprimentos estendido à nossa equipe de trabalho. Agora eu pensei que o Gilberto era o mais antigo, né? Mas Hamilton com uns 40 aí está ganhando, Gilberto, tempo de casa. Nada mais a vida tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando o colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia, uma data muito importante, 20 de agosto, às 10 horas. Coincidência, né, amigo?